Marcos capítulo 9, a partir do versículo 30. Hoje vamos tratar do tema os valores absolutos do reino de Deus. Esse tema eu gostaria de estar tratando com os irmãos do versículo 30 até o 50, mas eu vou dividi-lo em duas partes. Então hoje a gente vai ver os valores absolutos do reino de Deus, parte 1, e na próxima oportunidade, se Deus nos permitir, a gente vê a parte 2. E essa parte 1 é do versículo 30 até o 37, tá certo? Então só para os irmãos entenderem que esse tema sobre os valores absolutos do reino de Deus vai até o versículo 50, mas hoje vamos ver até o versículo 37, e no próximo domingo, numa próxima oportunidade, a gente vê a segunda parte dos valores absolutos do reino de Deus. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém? Eu convido você também a dar uma lida em Mateus 18, do 1 ao 5. Volta aí para Mateus. Mateus 18, do 1 ao 5, onde trata da mesma mensagem. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? Diz assim, 18, do 1 ao 5. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Veja que Mateus traz mais um pouco sobre o assunto. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande.
Volte para Marcos capítulo 9 e assim vamos estar orando com o Senhor. Pai querido, te pedimos, assim como pediu nosso irmão Real Deus, que venhamos crescer mais. Crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa o teu povo, nos ilumina, me usa para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso tema é sobre os valores absolutos do reino de Deus. E é interessante que Jesus havia acabado, se você observar desde o versículo 30 em Marcos capítulo 9, Jesus havia acabado de falar sobre o alto sacrifício. Ele está dizendo, porque ensinava a seus discípulos, no versículo 31, ele lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus havia acabado de falar sobre o alto sacrifício. E por outro lado, nós temos mais uma vez os discípulos sem entendimento, sem discernimento, porque os discípulos estão discutindo a sua autopromoção. Quem é maior, Senhor, no reino de Deus? Quem será o maior entre nós? Enquanto Jesus fala que está pronto para dar a sua vida, os discípulos discutem quem entre eles é o maior. Eles estão, na verdade, na contramão do ensino e do Espírito de Jesus. Esse não era o ensino e nem o Espírito de Jesus. Mais uma vez, os discípulos reagem aqui com incompreensão. E mais uma vez a gente percebe essa dolorosa falta de entendimento entre os discípulos. Jesus aproveita o momento para lançar alguns pilares da ética do reino de Deus. E um teólogo diz que a importância dessas instruções é destacada de várias maneiras. Por exemplo, a importância dessas instruções que foram aqui registradas, que estão sendo anunciadas para nós nessa noite, se dá aqui de várias maneiras. Primeiro, elas são dadas a portas fechadas, ou seja, o texto diz que Jesus sentou-se e falou com eles. As portas agora estavam fechadas, Jesus está dentro de casa conversando com os seus discípulos. Jesus também está agora longe da multidão. Essas instruções não é dada por outra pessoa a não ser por Jesus, o Mestre. E ele se assenta e chama os 12 discípulos. Mas ele usa um inclusivo que diz assim: aquele que. Então vejamos, irmãos, quais são esses princípios absolutos do reino de Deus ensinado por Jesus. Primeira coisa, quando a gente olha aqui para o versículo 33 e 34, a primeira lição que a gente tira é que no reino de Deus, entre o povo de Deus, ou podemos dizer na igreja de Deus, na congregação, podemos dizer também, no reino de Deus não há espaço para o amor à preeminência. Por exemplo, quem é maior entre nós? Fizeram essa pergunta a Jesus. Então, no reino de Deus, versículo 33, observe: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Jesus, que sabia o que estava passando pelo coração deles, Jesus pergunta: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Versículo 34, eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Quem é o maior? De nós 12 apóstolos, de nós cristãos, do reino de Deus, quem é o maior? Achei interessante uma frase, que o irmão Marivaldo compartilhou nas redes sociais, no Facebook.
E nesse dia ele parece que estava bem inspirado mesmo, parece que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Uma frase que o irmão postou no Facebook diz assim: para os astros. Uma frase para os astros, uma mensagem para os astros. Não é para os discípulos, é para os astros. Aqueles que acham que no reino de Deus há espaço para astros. Aqueles que acham que dentro da igreja há espaço para astros, né? E na verdade deveríamos ser discípulos e não astros. E a mensagem é assim: para os astros, vai sair da igreja porque não é reconhecido? Uma pergunta: vai sair da igreja porque não é reconhecido? Aí a resposta diz: lugar de ser reconhecida no IML. Na igreja a gente vai para adorar a Deus. Amém, irmãos? Às vezes chega um político, às vezes na igreja, às vezes um prefeito, às vezes um vereador, ou quem sabe um presidente ou um deputado, e às vezes as pessoas em algumas igrejas dão até oportunidade. Mas na igreja, meus irmãos, temos que tratar todos iguais. Todos precisam ouvir o Evangelho. Quem vai pregar é aquele que está escalado na noite. Não é o prefeito que veio visitar a igreja. Não é o vereador que veio visitar a igreja. Não é o deputado que veio visitar a igreja. Então não tem lugar, não tem espaço para preeminência, para astros. E falando por esse lado político, um outro lado seria irmãos que às vezes na igreja, em vez de estar com o pensamento de servir uns aos outros, estão com o pensamento de superioridade. São sempre superiores aos outros irmãos. E acaba em algumas igrejas assim, que tem essa visão, acaba dentro dessa igreja a gente tem dois tipos de crentes: aqueles que são mais superiores e aqueles que ainda não são, né? Então, no reino de Deus não há espaço para o amor à preeminência. Os discípulos discutem entre si quem é o maior dentre eles. Eles estão querendo o quê? Eles estão querendo a preeminência, superioridade, né? Preeminência significa isso: ser distinto, ser diferente. Estão querendo excelência, estão querendo hierarquia, ou alguma categoria, ou status, ou alguma promoção, né? E eles estão discutindo sobre isso. Eles pensam em projeção, eles pensam em grandeza, em especial eles pensam em distinção. A ambição deles é a projeção do eu e não do outro. A ambição aqui dos discípulos é projetar o eu. Projetar vem... a gente pode pensar num projetor, quando a gente quer, né, na nossa igreja tinha, mas faz um bom tempo que a gente está sem. A gente poderia estar projetando aqui aqueles textos dos louvores, ou no estudo bíblico, está projetando aqui o estudo bíblico, né, fazendo com que ele fique mais alto, fazendo com que ele se destaque, fazendo com que ele apareça. Então, a ambição desses discípulos aqui é uma ambição de projeção do eu. Quem vai ser maior? Será que é eu? Eu vou ser o maior? É a projeção do eu e não do outro. Sai totalmente do propósito de Cristo, né? do Espírito de Cristo. Sai totalmente dos ensinos de Cristo, onde a gente viu na pregação anterior que Cristo deve ser o centro e não o homem. Cristo deve ser o centro e não o homem. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos devem ter muito cuidado aos pregadores, ao ouvir os pregadores da internet, ao ouvir os pregadores das redes sociais, que são muito pregadores que estão sempre querendo a autopromoção. São sempre pregadores que estão querendo, né, eu não digo todos, mas a maioria, né, só o centro é o eu, o centro é o eu. Teve até um, né, que é até famoso, muitas pessoas assistem, muitas pessoas seguem, não lembro agora o nome dele, e ele fica pregando, dizendo que o centro é você, que o centro é você, que o centro é você. E depois Augusto Nicodemos pegou o vídeo dele, fez uma montagem, aí ele fala as palavras dele. Quando ele termina de falar, Augusto Nicodemos fala: você não é o centro. Me desculpa lhe dizer, mas você não é o centro é Jesus. Então, meus irmãos, a mensagem precisa ser cristocêntrica. A igreja precisa ter Cristo como centro. Nada de amor à preeminência, né? Se observarmos alguns textos, eu gostaria de convidar os irmãos, você deixa marcadinho aí em Marcos,
Vá para Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 24. Lucas 27, a partir do versículo 20, Lucas 7, a partir do versículo 24, diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, ou seja, Jesus vai dar testemunho de João. Quem é João? João Batista. Aquele que disse uma frase que o irmão Reldilson disse aqui em sua oração. Daqui a pouco a gente vai ler. Que diz assim: quem saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, olha o que é que Jesus diz, olha o testemunho de Jesus para João Batista. Olha o que é que Jesus diz: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus está dizendo, olha, que elogio do próprio Cristo para João Batista, que é o precursor que veio anunciar a vida de Cristo. Ele diz, olha, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Observe o restante do texto. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E Jesus está dizendo que nós ainda podemos ser maior do que João Batista. João Batista que recebeu esse elogio do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus, que do nascido de mulher não há ninguém maior do que ele. Mas Jesus diz que o menor não é o que os discípulos estavam perguntando quem é o maior. Jesus está dizendo, o menor é maior do que João Batista. Em que sentido? Vamos continuar lendo. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Amém? A partir do versículo 19, João Batista repete o seu testemunho. Diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Perguntaram: quem és tu, João? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Veja a humildade de João. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Mais uma vez ele mostra sua humildade. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ele estava falando de quem? De Cristo, do seu Senhor. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 22 em diante.
Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tendes dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Olha o que é que João responde. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Versículo 30, vem a frase que o irmão Reldilson disse em sua oração: convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que Jesus disse: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. João Batista disse: olha, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Aquele que vem era antes de mim, vem após mim. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João está dizendo aqui que importa que ele cresça e que eu diminua. Então, meus irmãos, esse certamente é o Espírito do nosso Mestre, é o Espírito de Cristo, é os ensinamentos de Cristo. Mas a ambição aqui dos discípulos é de projetar o seu eu e não o outro. A ambição e o desejo de preeminência dos discípulos soavam mal, sobretudo diante do que Jesus acabara de falar a eles a respeito do seu sofrimento e morte. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Criador do Universo, dava claro sinal de seu esvaziamento e humilhação, a ponto de entregar voluntariamente sua vida a favor dos pecadores. Enquanto, meus irmãos, os discípulos cheios de vaidade e soberba discutem sobre qual deles é o maior. William Barclay, ele diz que os discípulos estavam pensando acerca do reino de Jesus em termos de um reino terreno. Eles queriam que Jesus se tornasse rei ali, naquele momento, ali na terra, um reino terreno. E eles virassem ministros do Estado, diz Hernandes Lopes. Meus irmãos, o orgulho ainda é um dos pecados mais comuns, incrustados na natureza humana. Esse pecado é tão antigo quanto a queda de Lucifer. Esse pecado foi a causa da queda dos nossos pais no jardim do Éden. Esse pecado foi a causa... John Charles Riley diz que todos nós nascemos fariseus. Porque, meus irmãos, todos nós julgamos-nos melhores e mais merecedores de melhores coisas do que temos recebido. Todos nós nos julgamos melhores. Uma certa vez eu cheguei para um pastor e disse: tudo bem, pastor, tudo na paz? E a resposta dele foi: eu estou melhor do que mereço. Essa deveria ser a nossa resposta, mesmo estando doente, mesmo quem sabe estando com um diagnóstico e não sabe ainda se é maligno ou benigno, mesmo estando à beira da morte, estamos melhor do que merecemos. Todos nós julgamos melhores e mais merecedores de melhores coisas do que temos recebido. Essa vaidade, esse orgulho, sabe o que acontece, irmãos? Constitui-se numa barreira que nos mantém distante de quê? Do arrependimento diante de Deus e também do amor ao próximo. Então, esse orgulho é um pecado, essa vaidade é um pecado que na verdade nos mantém distante de se arrepender diante de Deus, porque estamos achando que somos alguém, né, mais do que a quem, né? Somos alguém muito preeminente, alto, em excelência, em grandeza, em superioridade,
que já nem nos arrependemos mais diante de Deus e já nem mostramos mais também o nosso amor ao próximo. É importante a gente observar, diante da palavra de Deus, o que é que ela nos adverte acerca da ambição, acerca do orgulho, acerca da vaidade. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Veja que provérbios, veja que livro de sabedoria, e veja que provérbio. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Meus irmãos, foi assim a experiência de Senaqueribe. Foi assim a experiência de Nabucodonosor. Também a de Herodes Agripa. Deixa eu ler com você, por exemplo, o texto de 2 Crônica, lá no início da Bíblia, depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. 2 Crônica, capítulo 32. 2 Crônica, capítulo 32, a partir do versículo 14. Meus irmãos, vamos ler um texto agora, onde Senaqueribe, ele afronta a Ezequias e ao Senhor, certo? Ele afronta a Ezequias e afronta o Deus de Ezequias, o Senhor, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Vamos ver o que foi que aconteceu com ele. Versículo 14 em diante, diz assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Olha que cara orgulhoso, arrogante, cheio de preeminência, de poder, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Olha, 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Corajoso. Continuando. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Versículo 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Versículo 21. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens, o quê? Valentes. Os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha como terminou Senaqueribe. Se a gente for olhar a história de Nabucodonosor, ele também se exalta e termina como um bicho. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Amém? Então essa é a primeira lição dessa noite. No reino de Deus, irmãos, não há lugar para preeminência.
Não há lugar, irmãos. Sirvam uns aos outros. Olhe para o seu irmão, como diz a Bíblia, olhe para o seu irmão como o seu irmão sendo superior a você. Quando eu estava vendo isso aqui, eu estava lembrando da Santa Ceia. A Santa Ceia, nesta noite, quando eu convidar o irmão Marivaldo a distribuir os elementos, o irmão vai estar passando os elementos e servindo aos irmãos. Quem sabe alguém que está representando uma autoridade na igreja, alguém que está representando um oficial na igreja, embora ainda não seja consagrado, também não sei ainda se esse é o chamado para ele, mas vamos supor que seja um oficial nessa noite. Quando ele passa com a bandeja, ele está fazendo o quê? Um oficial que, quem sabe, em outra igreja, em outro lugar, poderia achar que ele que teria que ser servido. Quem diz que é assim na palavra de Deus? Ele passa com a bandeja e vai servindo uns aos outros. É esse o nosso papel de cada um aqui. Quando ele chega para mim, eu sou a última pessoa. Depois que ele serve todo mundo, chegou no pastor da igreja. Quando ele chega para mim, ele sabe disso. Ele serve a mim, depois eu seguro a bandeja para que ele também pegue o alimento, simbolizando que eu também sirvo a ele. É assim, meus irmãos. A Bíblia diz que temos que olhar para os nossos irmãos como sendo superior a nós. Amém? Então chegamos a uma segunda lição. No reino de Deus, ser grande é ser servo. É o contrário do que o mundo pensa. No reino de Deus, ser grande. Você quer ser grande? Você quer ser... eles perguntaram a Jesus, quem é maior? Jesus diz, olha, Jesus falou sobre João Batista, não havia ninguém maior nascido de mulher do que João Batista, mas Jesus diz, olha, o menor é o que serve, irmãos, será maior do que João Batista. Marcos 9, versículo 35. Diz o seguinte: e ele, depois que vem a pergunta, quem é maior? E ele, aceitando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, no reino de Deus é assim: ser grande é ser servo. Eu não fico constrangido hora nenhuma quando o Branquinha diz, pastor, vem me buscar. Eu não fico constrangido hora nenhuma quando Silvânia diz, pastor, vem me buscar. Não fico constrangido hora nenhuma quando eu preciso servir aos irmãos e eu consigo servir da forma como eu consigo servir. Porque é um serviço, irmãos. É um serviço. Temos que estar aqui para servir uns aos outros. Não estamos aqui para ser astos. Não estamos aqui para ficar sentado, né? Eu lembro de uma irmã, nem está conosco, irmãos, mas eu já citei isso aqui na igreja e vou voltar a citar. Teve uma irmã que numa festividade que a gente fez aqui, ela ficou sentada na cadeira dela. Hora nenhuma se levantou para partir um bolo, hora nenhuma se levantou para pegar um bolo e sair distribuindo para os irmãos. Hora não. Ela ficou na cadeira dela, ficou com raiva e depois ainda disse, eu tenho que ser servida. Não é assim, meus irmãos, no reino de Deus. Não é assim. Maior no reino de Deus é quem serve. É quem às vezes, né, você acha que está limpando uma igreja e acha que não está sendo bem visto. Acha que não está sendo reconhecido. Ah, eu só faço limpar a igreja. Né? Outro faz isso, faz aquilo e às vezes acha que não está sendo conhecido. Mas a Bíblia diz que o nosso trabalho para Deus não é vão. Os valores do reino de Deus, meus irmãos, estão em flagrante oposição aos valores do mundo. No reino de Deus, a pirâmide social está invertida. O maior no reino de Deus é o menor. O que tem mais preeminência é o servo de todos. O William Hendricks, comentando sobre esse assunto, ele diz o seguinte: a ideia dos discípulos sobre o que significa ser grande ou maior deve ser alterada. Na verdade, radicalmente alterada.
A verdadeira grandeza não consiste em que do topo de uma torre, uma pessoa de uma maneira autocongratulatória tenha o direito de olhar para os outros com arrogância. Como na parábola do fariseu e do publicano, que porque jejua, porque ora, porque deu dízimo, ele acha que está num topo de olhar para o outro e menosprezar o outro. Mas em que mergulhe a si mesma na necessidade dos outros. Que virtude, irmãos, mergulhar na necessidade dos outros, simpatizar com a necessidade dos outros, ajudar de toda maneira que tiver ao nosso alcance, assim como, não falando aqui, mas pode ser um exemplo, quando a igreja abraçou a causa de ajudar a irmã com a medicação. Temos que se simpatizar com a necessidade dos outros. Eu lembrei agora da despedida do pastor Renilson em Riacho Santo Antônio, que eu fui para lá, e lembrei que o pastor Renilson, uma das coisas que ele agradecia é que a esposa dele teve depressão, teve ansiedade e teve depressão. E ele agradecia o quanto a esposa dele foi visitada pela igreja. Ele agradecia o quanto a igreja cuidou dela. Ele agradecia. Então, meus irmãos, isso são virtudes no reino de Deus. Isso é ser servo. E isso é ser maior para Cristo. É claro que é totalmente contrário ao pensamento do mundo. Mas nós não somos guiados pelo pensamento do mundo, somos guiados pelos ensinamentos de Cristo. Então, quer ser a primeira, quer ser o primeiro, deve ser a última, ou seja, deve ser o que serve. O único estandarte da grandeza, erguido por Cristo, é a bandeira da humildade. Jesus é categórico, ele diz no versículo 35, se alguém quer ser o primeiro, ele diz, será o último e servo de todos. A ideia de grandeza para o mundo é exercer poder sobre os outros. A ideia de grandeza no reino de Deus é servir aos outros. A ambição do mundo é receber honra e atenção, mas o desejo do cristão deve ser dar em vez de receber. Paulo disse que era melhor dar do que receber. Servir aos outros em vez de ser servido, irmãos. Em outras palavras, a pessoa que se esforça em servir os outros é aquela que é a maior aos olhos de Cristo. Também lembrava, quando eu meditava sobre isso, eu vi um vídeo essa semana bastante interessante, que é o pensamento do mundo. Um vídeo que no vídeo você percebia que eram muitas pessoas pobres fora do Brasil, muitas pessoas pobres, pobre. Mas entre eles o mais rico é quem tiver mais animal. Quem tiver mais animal é o mais rico. Eu fico pensando o quanto de poder mundano esse homem deve exercer sobre os demais, só porque tem alguns cabeças e bichos a mais. E é interessante que no vídeo mostrava que é de costume deles, logo cedo pela manhã, se lavarem com a urina das vacas. O comer deles era guardado e era feito em um vaso que primeiro teria que passar também a urina da vaca, para depois fazer esse comer. E ainda encontra no meio de um povo tão pobre, ainda encontra pessoas soberbas, vaidosas, que são mais ricas, porque tem mais uma cabeça de gado a mais. Essa é a visão
de riqueza do mundo, onde a gente não vê riqueza nenhuma. Pode até ser riqueza temporária, terrestre, mas não é riqueza celestial, eterna. Ser servo, meus irmãos, também é preciso dizer aos irmãos que não significa também aqui uma posição servil. Servil seria uma posição ardil, sagaz, uma armadilha. Por exemplo, alguém que serve, mas está sempre esperando algo em troca. A Bíblia diz: devemos fazer para os outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Mas o mundo, ele vai ensinar: eu não vou fazer para fulano porque ele não fez para mim, eu não vou fazer para ciclano porque não fez para mim. Mas a Bíblia diz: faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. Isso sem esperar nada em troca, irmãos. Servir aos outros é a real liderança. Em vez de usar as pessoas, o líder, ele deve ser aqueles que servem, não aquele que usa as pessoas. O verdadeiro líder deve ter um coração de servo. O que importa, meus irmãos, também é preciso dizer que para o cristão o que importa não é ser aplaudido pelo mundo, mas ser aprovado pelo céu. O que interessa não é ser grande aos olhos dos homens, mas ser grande aos olhos de Deus. Um pastor, ele diz que a filosofia do mundo é que você é grande se os outros estão servindo a você. Mas a mensagem de Cristo é que a grandeza vem de você servir aos outros. Chegamos à terceira lição. A primeira lição é que no reino de Deus não há lugar para preeminência. Segunda lição: no reino de Deus, ser grande é ser servo. E terceira lição: no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Os menores são absolutamente importantes. Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37. Acompanhe a leitura. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. No reino de Deus, os menores aqui podem ser considerados as crianças, podem ser considerados os fracos na fé, podem ser considerados os filhos pródigos que saíram de casa, pode ser considerado os novos convertidos, pode ser considerado todo esses exemplos. E naquele tempo, meus irmãos, as crianças não recebiam a atenção dos adultos. Não havia naquele tempo o estatuto da criança e elas eram despercebidas pelos adultos. Jesus, entretanto, valoriza as crianças e diz que quem recebeu uma criança recebe a ele. E quem recebe a ele, recebe o Pai que o enviou. Essa criança, como eu já disse, pode ser a menor pessoa na igreja, pode ser a menos importante no conceito da sociedade. Um pastor chamado Adolf Hippel, ele disse que a criança pequena representa os esquecidos. Essa criança aqui representa os não notados ou excluídos, que por qualquer motivo parece que não são levados em consideração por nós. Quem, porém, vai ao encontro do seu menor irmão na comunidade, a partir de Jesus, de modo misteriosamente, Jesus diz que é presenteado com o próprio Cristo, é receber o próprio Cristo. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são os menos valorizados, daqueles que são os mais carentes e mais necessitados. Jesus nos encoraja a demonstrar amor, atenção e cuidado aos mais fracos que creem nele. Jesus ensina essa lição de forma comovente, pois ele toma uma criança em seus braços e diz aos seus discípulos: qualquer
que recebeu uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ambição humana não vê outro sinal de grandeza senão coroas, status, riquezas e elevada posição na sociedade. Porém, meus irmãos, o Filho de Deus declara que o caminho para a grandeza e o reconhecimento divino é devotar-se ao cuidado dos mais necessitados e fracos da família de Deus. Há também uma grande recompensa em dedicar-se ao cuidado daqueles que são desprezados e esquecidos pela sociedade. Há um reconhecimento divino àqueles que investem na restauração daqueles que são marginalizados e abandonados pela sociedade. Esse trabalho pode passar despercebido. É aquilo que eu falei para vocês. Algumas vezes o irmão Severino esteve lá no terreno, limpou o mato, e eu não vi, nem também me avisou. Os irmãos também não viram. Ninguém também o elogiou. Isso acontece com muitas coisas quando fazemos também para o reino de Deus. Esse trabalho muitas vezes passa despercebido pelos homens e pode até mesmo também ser ridicularizado por alguns, mas será visto e recompensado por Deus. Quando fala desses pequenos, qualquer um que tratar bem um desses pequenos, que pode ser criança, pode ser necessitados, pode ser novos convertidos, fracos na fé. Eu me lembrei desse texto, Mateus 25. Convido os irmãos, Mateus 25. A partir do versículo 31. Veja quem são esses pequeninos. Veja quem são os cristãos que não estão procurando aplausos do mundo, mas a aprovação de Deus na sua caminhada, no servir uns aos outros. Mateus 25, a partir do 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, isso é o grande dia do julgamento, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações. Os vaidosos, os orgulhosos, os cristãos verdadeiros, os cristãos falsos, os falsos profetas, os crentes verdadeiros, todos. E ele diz: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja, só vai haver duas separações: um povo que ele vai dizer isso aqui é cabrito, e um povo que ele vai dizer isso aqui é ovelha, porque só há céu e só há inferno. Versículo 33: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. As ovelhas estarão à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, e aí eu reforço para você: quem está à sua direita é quem? As ovelhas. As ovelhas são esses cristãos que entenderam que a virtude é ser humilde, não orgulhoso, vaidoso, que a virtude é servir uns aos outros, é considerar os irmãos como superiores a nós mesmos, que na verdade nós vivemos uma caminhada de autonegação, de negar a si mesmo, de tomar nossa cruz e de negar a nós mesmos, de seguir a Cristo. Esses são as ovelhas que amam os mandamentos do Senhor e que obedecem. E veja o que ele dirá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui também poderíamos nos alegrar. Você que, quem sabe, vive doente, vive preocupado, vive com a causa, vive com ansiedade, com depressão, sei lá com o que você vive. Mas se você é um cristão, aqui está dizendo que o seu lugar está preparado antes da fundação do mundo.
Você não pode dizer nem um amém. Isso não leva o texto que Rodrigo pregou, que o sofrimento do tempo que estamos passando não há de se comparar com a glória que há de vir. Então ele dirá, meus irmãos, para suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai. Esses são os humildes, né? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí versículo 35: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos. E aí o justo vai perguntar, né? Poxa, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Jesus está falando de quem? Das crianças, dos pequeninos, dos fracos na fé, dos novos convertidos, que a gente abraçou, que a gente deu atenção, que a gente teve cuidado, que a gente teve amor, que a gente visitou, que a gente assistiu. Aí ele diz, olha, 40, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. 41, se você quiser saber a outra história dos cabritos, continue na leitura. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes são os cabritos, irão estes para o castigo eterno, porém os justos, as ovelhas, para a vida eterna. Amém? Então no reino de Deus não há lugar para preeminência. No reino de Deus, ser grande é ser servo. E no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Que o Senhor aplique essa mensagem no nosso coração, possamos tirar grandes lições dessa mensagem. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela pregação, Senhor, da Tua Palavra, por aprendermos mais do Senhor nesta noite. Senhor, que o Senhor aplique em nossos corações, possamos ouvir e colocarmos em prática. Naquele dia, Senhor, seremos colocados à Tua direita, seremos chamados de ovelhas, e, Senhor, não estaremos de mãos vazias, porque servimos ao Senhor. Então, Senhor, nos ajuda para com isso. Que venhamos ser humildes e não orgulhosos, vaidosos. Que venhamos amar essa igreja, amar os irmãos. E, Senhor, ser uma igreja, Senhor, que tem poder, como foi dito na pregação anterior, que tem poder para o mundo que está assustado, para o mundo que é perverso, para o mundo que jaz no maligno, Senhor. Porque, Senhor, temos o Senhor, temos o ministério da reconciliação, que é a Tua palavra, Senhor. Precisamos, Senhor, colocá-la em prática. Precisamos anunciá-la. E assim já te oramos, já te pedimos, no nome de Jesus. Amém.